Boa tarde, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso culto semanal, orando ao nosso Deus, louvando ao nosso Deus, porque Ele é o único digno de ser louvado, de ser adorado. Vamos orar, pedir ao seminarista Fabiano que ore nesse momento, oração de louvor ao nosso Deus. Louvado para todos sempre, Senhor, seja o teu santo nome. Nós dizemos o Senhor em todo tempo, e sabemos, ó Pai, da presença real do Senhor conosco. Obrigado, Senhor meu Deus, por nos conduzir até aqui, dessa tarde, Pai, esse momento propício de encontro contigo, de comunhão contigo, de aprendermos mais da tua palavra. Louvamos o teu nome por tudo que o Senhor já fez, está fazendo agora e continuará fazendo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amados, abramos a palavra do Senhor no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler o verso 1 e 2 e também vamos ler Gênesis 2, verso 1 a 3. Nós temos muitos motivos para louvar o nosso Deus. E um dos motivos mais preciosos que nós temos de louvor ao nosso Deus é que Ele nos criou. Então diz assim Gênesis 1, verso 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus criou do nada todas as coisas e começa criando a terra. No capítulo 2 de Gênesis, verso 1 ao verso 3, diz que assim, pois, foram achados os céus, acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então Deus é o Criador de todas as coisas. Nós existimos e viemos à existência porque Deus nos criou, porque Deus nos formou. Deus teve um projeto e Ele tem um projeto para as nossas vidas. Por isso nós devemos cultuá-lo, devemos render graças a Ele, cantar louvores a Ele. E a sua palavra lida também vai ser cantada. Tem um cântico chamado Te Agradeço, é o qual nós vamos louvar o Senhor nesse momento com o cântico Te Agradeço. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus,
te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Ainda abramos a palavra do Senhor agora em Apocalipse. Esse Deus criador de todas as coisas, esse Deus que projetou uma existência para o nosso ser, esse Deus que é digno de louvor, que é digno de adoração, ele se apresenta a João nessa visão do trono de Deus, aqui em Apocalipse capítulo 4, e nós vamos ver a partir do verso 8 até o verso 11, como os seres viventes, os anciãos, observavam e tratavam esse Deus de toda a glória. E vai dizer no verso 8 assim, nós vamos ler de forma alternada, do 8 ao 11, que diz assim: os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelo século dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém. Deus é o Criador de todas as coisas. E o fim pelas quais as coisas foram criadas foi para Ele, foi por causa dEle, foi por motivo da vinda do Senhor Jesus, foi para nos salvar. E é interessante que o texto ele nos mostra que essas pessoas, esses seres viventes, esses anciãos, não vamos entrar nessa área exegética, mas esse povo, o povo salvo de Deus, reconhece Deus como Santíssimo, como poderoso, como aquele que era, que é e que há de vir. Eles honram ao Senhor, eles declaram glórias a Deus, eles rendem ações de graças àquele que se encontra assentado no trono, aquele que vive pelo século dos séculos. E ele chega a dizer que esse Deus é digno, ele é Senhor nosso, e ele é digno de receber toda a glória, honra e poder, porque ele criou todas as coisas. A primeira pergunta, a pergunta 1 do Catecismo Menor, responde que o fim principal do homem é honrar, glorificar a Deus e ter nele um deleite, um prazer para sempre. E a gente vê isso no livro de Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, esse Deus criador de todas as coisas tem sido digno de ser adorado. Se nós, como escolhidos de Deus para tomar conta do rebanho que é de Deus, não nos preocuparmos numa vida piedosa, nós não conseguiremos caminhar rumo a esse Deus. Nós vamos acabar por desviar o rebanho de Deus. Mas, porém, Deus não deixa esse rebanho desviar. Ele levanta aqueles que Ele mesmo escolhe e pune aqueles que os desviam. Então, que nós sejamos estes escolhidos para guiar e não para desviar o povo de Deus. Para que nós possamos chegar no final da nossa carreira, falar igual Paulo, que guardou o bom depósito, que guardou a carreira, que venceu e que recebe a coroa da glória, a coroa da vida. Então que nós possamos viver com esse objetivo, com os olhos lá no final. Nossos olhos, eles estão aqui, mas eles estão lá, porque lá é o nosso alvo. Então, para isso que nós vamos cantar nesse momento o hino 147, que é proclamando que vencendo vem Jesus. Então, se nós não entendemos isso, nós não venceremos com Cristo. Isso é de fato. Então, vamos louvar o Senhor com o hino 147.
Toda alma sequiosa chega a voz do Salvador. Eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se eu quero levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos sempre de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da vaidade fiéis servos lutam por fazer os seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Amém, amém. Hoje está conosco o reverendo Rogério Júlio Machado. Rogério Júlio Machado é pastor na terceira igreja presbiteriana aqui de Paraná, ali no quilômetro 5. Plantando uma igreja também no bairro Colina Park. Cabra arrojado, cabra crente. Ele vai falar aos nossos corações, trazer uma palavra de Deus aos nossos corações hoje. Chega para cá, pastor, vamos orar. Santo e amado Deus, nós te bendizemos e agradecemos, ó Deus, que o Senhor tem sido bondoso, tem sido, ó Deus, abençoador para as nossas vidas. Então fala aos nossos corações, usa teu servo, ó Pai, para confrontar o nosso coração, para confrontar as nossas vidas e assim, para que nós rendamos graças ao Senhor de todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Ok, queridos, graça e paz. Para mim é uma alegria e um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, né? E como o Marconi disse, nós estamos ali pleiteando uma congregação no bairro Colina Park. Temos já uma lá na linha 20 e agora ali no Colina Park. Já estamos com 15 matriculados lá, graças a Deus. Estamos caminhando. Pastor William fazendo um bom trabalho lá. Bom, Deus abençoe. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 7. Nós vamos fazer essa leitura do 3, capítulo 3, do verso 7 ao 11. Vamos ler de forma responsiva para que vocês possam participar também da leitura. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da superioridade e conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição
aflição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Ó Pai, obrigado pela Tua palavra, Pai. Fala ao nosso coração, é o desejo que nós temos aqui, ó Pai, neste momento, que o Senhor traga a Tua palavra, a Tua mensagem, através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, é interessante que quando Deus chama alguém para o ministério, Ele chama de forma eficaz e Ele faz uma análise e você vai cumprir aquilo que Deus quer que você faça. Às vezes a gente falha tentando fazer algumas coisas fora daquilo que Deus quer, mas a gente vai cumprir aquilo que Deus colocou para você cumprir e vai sair do jeito dele. Nada vai mudar. Ainda que você entorte isso aí, mas Deus vai colocar aquilo que é o objetivo dele. Foi assim com Abraão, quando ele falou, sai da tua terra, e Abraão tinha que aprender a confiar em Deus, que ele estava numa terra que ele não conhecia. E quando Deus chama Abraão para isso, ele tinha que aprender a confiar em Deus. Mas quando Deus fala para Abraão assim, olha, vem cá, sacrifica o teu filho, o teu único filho, o qual você ama. Agora Abraão tem que entender aspectos diferentes desse chamado. O caráter de Deus, a postura de Deus. Falei, puxa vida, agora eu tenho que confiar inteiramente que Deus pode fazer todas as coisas. Foi assim com Moisés, quando Deus chama Moisés, e Moisés estava meio que perdido. Claro, Egito era uma das nações mais fortes daquela época. O que Moisés ia ter que enfrentar? Bem armada, o Egito tinha grandes posses, guerreiros. Moisés tinha que enfrentar nada menos do que Faraó. E além dele dever também a corte lá, né? Porque ele fugiu do Egito. Então a coisa era complicada. Mas Deus realizou tudo que ele queria realizar. E quando a gente olha aqui para esse texto, a gente percebe que nós precisamos viver integralmente o aspecto de Cristo em nossas vidas, em nosso ministério. Quando ele fala sobre isso aqui, a gente aprende que Cristo precisa ser integral na nossa vida. Submissão a tudo que Cristo colocou para nós. Quais são essas fases que nós aprendemos a desenvolver com o tempo, né? E aí ele mostra para nós aqui do 7 ao 8, ele fala, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Se de veras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Então, na verdade, a primeira coisa que a gente aprende no ministério é valorizar a mão de Deus, a ação de Deus na nossa vida. Cristo precisa ser prioridade em nossas vidas. Aqui nós encontramos aquilo que realmente dava fortaleza para o ministério de Paulo. Aqui nós encontramos aquilo que realmente rebrilhava na mente dele, que direcionava a vida de Paulo, que dava suporte ao ministério dele, era Cristo. Tinha segredo, né? Às vezes a gente fica preocupado com o ministério, o que eu vou fazer assim, assim. Querido, é Deus, é Cristo. Primeira coisa, senão você não vai conseguir desenvolver nada, nem do que você estudou. Então, o ministério de Paulo era Cristo, ou seja, tudo que... E aí Paulo fala uma coisa interessante aqui, ele diz aqui, aquilo que era para mim lucro, isso considerei perda. Então, assim, de certa forma, a lei, a descendência terrena, a aprovação dos homens, né, a seita a qual ele achava que era verdadeiro, tudo aquilo que ele viveu, agora havia sacrificado tudo em troca de conhecer a Cristo. E eu sempre falo isso, irmãos, por que a gente erra tanto no ministério, erra tanto na nossa vida cristã, erra tanto na nossa intimidade com Deus? Porque esquecemos do primeiro mandamento de Deus. Dos 10, qual que é o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas. E aí a gente adultera, a gente mente, a gente tem anseio pelo ministério do outro, a gente furta, de certa forma, a gente faz tanta coisa errada, porque a gente esquece do primeiro. Então, o que a gente tem que aprender? Valorizar esse ministério que Deus colocou na nossa mão através de Cristo.
Então tem muita gente, queridos, que erra, passa luta, dificuldade, perde porque ainda não abriu mão de algumas coisas que estão no coração. Às vezes a gente está valorizando tanto o que eu faço, o que eu aprendi, o que eu tenho, entendeu? De conhecimento, quando Cristo precisa estar em primeiro lugar. E a gente assusta, a gente acorda um certo dia e fala, puxa vida, eu estou aqui tentando colocar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu acho que eu sei, penso que é verdade, quando Cristo é tudo para nós. Ele precisa ser prioridade nas nossas vidas, nosso ministério, nossas escolhas, de forma, a forma da nossa vida, das nossas palavras, nossas ações. O que você faz revela o valor que você dá a Cristo. A base do seu ministério é Cristo. Então, às vezes a gente precisa abandonar algumas coisas. E eu estou falando aqui de nós, pastores, homens de Deus, homens que estão preparando para esse ministério. Às vezes a gente guarda algumas coisas no coração, fala, quando eu estiver lá, eu vou fazer assim. Não, faça o que Deus colocou para você fazer da forma simples. Ame a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, na tua vida, até dos seus estudos. É tão bom ver aqui o pessoal se preparando, é tão gostoso ver, fazendo um mestrado, mostrando, realmente isso é bom, mas acima disso está a intimidade com Deus. E essa intimidade é para aqueles que o buscam, para aqueles que vivem. Então, a primeira coisa, o aspecto do nosso ministério, querido, é o valor que nós damos a Ele. A dedicação que Paulo diz aqui estava alicerçado sobre uma verdade superior a tudo que ele havia vivido, sobre uma relação mais profunda que tinha sobre o alvo, salvação de almas perdidas. Aqui no caso dos gentios. Por isso que ele brigou tanto com os judeus ali em Romanos. Não adianta, nós temos por pai Abraão, não vai resolver isso. Ah, nós somos circuncidados, também não resolve. É Cristo, é viver plenamente esse evangelho. Cristo na vida deles. Então Paulo aqui, ele usa até uma figura, uma linguagem comercial, né? Alguém que se colocou a calcular os seus bens materiais e descobriu lamentavelmente que colocou em seu crédito aquilo que na realidade era prejuízo. Ele traz aqui do verso, acho que é do verso 5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor. Isso aqui, ele colocou tudo na conta e falou, agora eu estou bom, agora eu estou munido. E ao encontrar com Cristo, ou seja, quando Cristo fala assim, vem cá meu filho, deixa eu te ensinar o valor da vida. Deixa eu te resgatar desse miserável vida que você tem aí. Aí Paulo começa a aprender. E às vezes a gente corre esse risco. Estou falando isso para vocês porque a gente corre esse risco de achar, de pensar, nós somos mais superiores, sou melhor. E eu lembro da pandemia, a gente corria um risco grande. A gente ficava pregando ali na nossa igreja, tudo vazio, pregando, e ficava olhando lá quem é que entrou, quantas pessoas entraram. A gente media. E aí, pastor Evandro, quantas pessoas entrou lá na sua live? E isso dava uma certa frustração em muitos de nós. Quando o fim, o objetivo não era esse. O objetivo era suprir as nossas ovelhas. Com o quê? Com a palavra de Deus. E aí é que a gente aprende sobre esse aspecto aqui. É por isso, querido, que nós devemos romper de vez com aquilo tudo que atrapalha o nosso ministério, aquilo que infiltra no nosso coração, que muitas vezes torna uma raiz amarga, destrói os nossos laços, a nossa comunhão, né? E muitas vezes é isso que atrapalha. E Paulo está trabalhando justamente sobre esse aspecto. O primeiro aspecto da nossa vida cristã, do nosso ministério, é o valor que nós damos a tudo isso. Qual o valor que nós damos a ele? Qual o valor que nós damos à palavra de Deus? O verso 8 ele fala assim, deveras considero tudo como perda. Literalmente traduzindo aqui essa frase, ele diria assim, eu estou realmente me considerando. Me considerando. Isto fala da sua, ele faz uma avaliação necessária aqui e ele passa a ser de conformidade agora com a verdade recém-descoberta
que era o evangelho, que Cristo trouxe para ele, falou: Paulo, agora você vai ver sobre esse aspecto aqui, tá? Por isso que ele fala, de veras considero, é o tempo presente. Não é o que eu vou considerar, ou o que eu vou pensar, quando eu terminar o seminário, aí eu vou, não, de veras considero, presente. Por quê? Porque se tratava de um exercício contínuo na vida de Paulo. Era dia a dia, era todo momento. E a segunda parte do versículo, ele fala, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Ou seja, você pode dar uma olhada nisso aqui, entender, comparar com o verso 10 aqui, o verso 12 também, que a gente não leu, mas ele fala, não que eu já tenha recebido, mas eu tenho obtido a perfeição, mas prossigo. Por que ele prossigue? Por que ele andava? Por que ele pensava nisso? Porque realmente ele considerava agora toda a verdade que Cristo trouxe ao coração dele, tirando aquela prática do homem mesmo, do guardar a lei. Fala, agora, Paulo, você tem que viver sobre isso aqui. É por isso que ele trabalhou muito esse aspecto na carta aos Romanos e ensinou aqui muito essa igreja. Então, Paulo, ele mostra isso de fato e de verdade, mas prossigo para o alvo. Agora o apóstolo Paulo, ele percebia quão grande, quão exaltado era o seu ministério na presença do Pai, e ele procurava fazer o quê? Mostrar-se à altura desse ministério. Como? Dando a sua vida pelo ministério. E a gente percebe na vida de Paulo. Ele olhava o ministério como algo sublime, Quando você deixa Cristo controlar plenamente a sua vida, possuindo, você como instrumento inteiramente da graça de Deus. E essa graça é que nos faz melhor, um pouquinho. Essa graça que nos torna mais amável. Esse dia eu conversando com alguém disse, mas pastor, e um homem pecador que não conhece a Deus, que mesmo assim ele é bondoso, ele é bacana, ele é legal, ele faz boa ação. Isso aí é a graça de Deus agindo no coração do ímpio, não para salvá-lo, mas muitas vezes para tornar esse mundo melhor um pouquinho, senão nós nos destruiríamos. Essa é a verdade. Senão viria a terceira, quarta, quinta guerra mundial se Cristo não agir, se Deus não agir. E aí a gente tem essa graça de Deus na nossa vida para o ministério, para salvar outras pessoas. Você tem noção, querido, do quanto maravilhoso é o seu chamado? O quão é maravilhoso o seu chamado? O quanto Cristo deu para que você estivesse aqui nesse seminário, estudando? Ah, pastor, eu sei disso, mas espera aí, de fato e de verdade? Porque às vezes a gente passa o dia aqui, às vezes a gente passa a vida no seminário, às vezes a gente entra no seminário e fica aqui, estou estudando, está chato, não sei o quê. Presta atenção. Onde Cristo te trouxe para que você fosse bênção lá fora. Para que você não parasse de ser canal, para que você continuasse sendo esse canal de bênção para a vida. Então você precisa estar bem. Às vezes a gente fala assim, mas eu preciso me sentir bem para entrar no ministério, para estar na igreja, Isso é uma coisa difícil para nós. Primeiro que a gente tem que estar pronto para o ministério. Primeiro que a gente tem que servir a Deus. Nós somos escravos de Cristo. Com todo carinho, com todo amor, Então essa fase aqui que Paulo traz no primeiro versículo 7 e 8 é a fase do quanto nós valorizamos esse ministério. E esse ponto aqui do conhecimento ultrapassa em muito o mero conhecimento intelectual que nós adquirimos aqui, que é a intimidade com Ele. Ultrapassa em muito. Esses dias alguém me perguntou, pastor, como é que o senhor separa vida familiar, ministério? Eu falei, não separa. Mas como assim, pastor? Eu acho que a gente tem que separar. Não tem que separar. Ou você ama Deus sobre todos os aspectos, isso aí, querido, é consequência de vida com Deus.
se você ama a Deus sobre tudo, se você valoriza, se você considera a vida como perda lá fora, tudo que você tem como perda, você tem um ministério abençoado por Deus e Ele trabalha na igreja, na sua família, na sua vida por um todo. Dá para separar isso aqui? A gente tem que ter cuidado com isso aí. Eu sei que passa muita coisa na nossa mente, mas a gente tem que ter cuidado com o que a gente faz. Segundo aspecto aqui de Paulo, está no verso 9. Diz assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Na verdade, conhecer profundamente a Cristo, querido, essa é a fase aqui que a gente começa a entender. A gente conhece, a gente começa a aprofundar, e o quanto a gente sente isso, né? O que você sente quando você está na presença de Cristo, quando você ora, quando você está lendo, quando você está na igreja. Então a presença de Cristo mexe com você? Ou isso tornou automático na sua vida? A gente corre um risco no ministério de tudo ser automático. Eu estou falando para vocês porque tem dia que a gente vai para a igreja no automático. Poxa vida, eu já sei como é que faz isso aí. Mas e a sua devocional? E a sua vida com Deus? Não deu tempo. Não deu tempo por quê? Essa fase aqui é a motivação. Qual que é o motivo do seu ministério? Isso move você a abrir a sua boca, a cantar, a louvar, a ler a Bíblia, a pregar a palavra de Deus, a andar com Ele. Isso move. Por isso que ele fala aqui, e ser achado nele. Ser achado nele, isso aqui é muito sério. Ah, o pastor fulano de tal, mas espera aí, como é que está a vida? As pessoas entendem isso? Vê você em Jesus? Eles veem Jesus através de você, das suas ações? Parece algo simples, mas não é não. É algo muito sério. Eu faço programações na igreja motivados em quê? A minha motivação. Vamos fazer aqui para encher esse local? Não. Vou fazer isso aqui para me pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é suficiente para trabalhar na vida de todos que estiverem aqui. Eu não preciso de muita coisa. Eu preciso de ter intimidade com Deus, valorizar o ministério e sentir Ele como todo na minha vida, no meu ministério. Dessa mesma categoria aqui, e ser achado nele, né, dessa expressão aqui em Cristo, tá? Porque ele fala aqui da nossa união com o Salvador. Aí em Romanos ele diz assim que fomos batizados em Cristo. Então essa união aqui nos faz compartilhar sentimentos dele. A vida dele, o amor dele, a compreensão e a misericórdia dele para com nós, para com o nosso ministério, para com a nossa vida. Lá em Efésios também, 4,17, ele fala assim: isso, portanto, digo no Senhor, testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos. Qual tem sido a motivação de você estar no seminário? De você ser pastor? Às vezes a gente passa o tempo e fica assim, pastor, mas isso aí é uma coisa que não é normal. Eu preciso me perguntar, eu preciso de entender isso aqui. Conhecer a Cristo, né? Você precisa deixar Ele agir na sua vida. Você sabe o que Cristo fez? Eu sempre digo que nós só vamos entender o quão grande é a nossa salvação, o nosso resgate, quando nós entendermos o quão profundo no pecado nós estávamos. E ninguém é bom. Ninguém. Olha o fulano de tal. Não, ninguém é bom. É só em Cristo, é só por Ele e só por causa dele. O homem está profundamente quebrado, caído. Nosso ministério não tem validade se não entendermos isso aqui, tá? Ser achado nele. Não tendo justiça própria, não tendo como minha justiça. O que Paulo quer dizer aqui é não tendo como minha justiça o que vem da lei. Eu aprendi a lei, eu entendo a lei, eu faço dentro da lei, eu estou na hora certa. Paulo falou, isso não resolve a tua vida. É aquilo que os
faziam, né? É aquilo que os judeus faziam sempre. Não, Paulo, nós estamos aqui, isso não resolve, né? Entre a minha vontade e a vontade de Deus, para onde eu estou pendendo, essa é a verdade, para onde eu estou inclinado, a minha motivação precisa ser, primeiro, conhecer a Cristo, depois sentir essa motivação no lugar onde eu estou. E essa motivação do seu ministério não pode ser só uma motivação por qualquer coisa. Ou vão fazer porque eu estou motivado a fazer. Espera aí, é da vontade de Deus? É isso que está escrito na Bíblia? Vamos fazer essa programação porque eu quero fazer, eu acho que vai dar certo. Espera aí, é isso que Deus está mandando fazer? Você tem que confrontar essas coisas. Muitas vezes eu já pensei, falei, rapaz, tem que fazer alguma coisa aqui porque parece que a igreja está parada. Não é. Se você está na palavra, pregando a palavra, continua. Que Deus trabalha na tua vida, por trás de você, a obra dele não é sua. Essas motivações que faz muitos pastores fazer trabalhos errados, pegar caminhos errados. Isso é horrível. Davi, porque estava tão motivado lá, fez um carrão lá para transportar. Não era para fazer daquele jeito. Por causa disso morreu pessoas. Por causa da nossa motivação errada, no lugar errado, pessoas não aprendem o Evangelho de Cristo. Na primeira frustração, sai da igreja e pronto, acabou. Por isso tem que pregar o Evangelho. Falar de Cristo. A mensagem está aqui, irmãos, na Bíblia. Não tem que inventar nada. Não inventar um nome diferente, não tem que fazer isso. Quem te falou isso? Então, querido, essa motivação ela é muito importante. Você pode estar motivado a estar na igreja, mas pelos motivos errados. Estar aqui não é conhecer mais de Cristo, não é ter intimidade com Cristo. Estar aqui simplesmente por estar, né? Às vezes não é aquilo que Deus tem para você. É o quanto eu amo a vida das pessoas lá fora. É o quanto eu amo pregar a palavra de Deus. É o quanto eu amo chegar na escola dominical e ver as pessoas ali querendo ouvir o Evangelho. Que gostoso é isso. Não tem nada melhor que você estudar a palavra de Deus com a tua igreja, com teus irmãos, com a tua congregação. Não tem nada melhor. O povo estava aqui acostumado a ir à casa de Deus, levar oferta, fazia sacrifícios, e Deus disse... de que me serve isso? Lá em Isaías, Deus estava tão cansado desse costume, que Deus fala, de que me serve ainda isto aí? Né? Lá em Isaías 1,12, né? Quando virdes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar nos meus átrios? Deus estava enjoado disso. E as pessoas continuam nesse processo. Motivação errada, né? Então, meus irmãos, primeira fase, temos que valorizar aquilo que Cristo já nos deu. Não coloca nada mais não. Aí eu acho, você não acha. Aí eu penso, não pensa. Deixa Deus pensar, fazer com você. Por muito tempo eu fiz muitas coisas no ministério que hoje eu penso, puxa vida, é tão simples servir a Deus. E a última fase aqui é a fase da prática. Está aí no verso 9 ainda, verso 10. Para o conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Conformando-me com ele. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é o que Pedro não fez no começo do seu ministério. Ou preciso eu até morro por ti. Será mesmo? Verdade? Presta atenção. Deixa eu quebrar um pouco aí essa sua palavra, Pedro. Deixa eu te ensinar algumas coisas primeiro. Você vai ser bênção para mim, mas por enquanto você não está pronto. Tem muitos de nós que vamos ser bênção nas mãos de Deus, mas às vezes a gente não está pronto ainda, porque nós temos algumas coisinhas aqui no coração que a gente fica assim olhando. Alguém abre a Bíblia e aí eu fico pensando, deixa eu ver e tal. A gente tem que analisar, tem que ver o que é palavra de Deus. E é isso que a gente precisa aprender no ministério.
Ministério é vida com Deus. E essa prática aqui ela é muito importante. O versículo 10 ele fala assim, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Esse verso aqui ele fala daqueles que fizeram uma entrega pessoal a Cristo. E dedicam suas vidas a Ele. E vivem só para Ele. Você sabe o que é isso? Viver só para Ele. É aquilo que me perguntaram. Pastor, como é que o senhor divide? Como é que o senhor faz ministério? Eu não faço, não tenho que fazer isso. Pastor, mas a minha vida pessoal, o meu trabalho e tal, eu tenho que ensinar. Você não tem que fazer isso. Você tem que viver. Então não vai para o ministério. É melhor você ficar quieto. Talvez eu esteja errado, mas é melhor você não ir. Não, que a gente tem que fazer assim, 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 assim. Foi Deus que traçou isso aí para nós? Paulo vivia integralmente isso aqui, né? Aqui não só conformar com a igreja, não é achar interessante o ministério, é tomar a forma e entrar e mergulhar de cabeça no reino de Deus. É agir como ele agiu, né? Às vezes a gente fala assim, Jesus é brilhante, o apóstolo Paulo foi um missionário grandioso. E você é o quê? Você é especial. Não é esse especial que os cultos colocam aí, não estou falando disso. Mas você é alguém que Deus selecionou para essa obra. Pegar essas mangas. Estude o tempo que você está aqui, prepare. Mas lembre-se que acima de tudo está a palavra de Deus. Está sendo ensinada, permeada, e eu vou fazer uso disso. Isso é bom. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão aqui estudando, para nos ajudar. Tem muita coisa que eu falo, puxa vida, os mundo sabe muito mesmo. Isso é bom. Mas ministério, além disso tudo, vocês precisam amar a igreja, amar a ovelha, a vida pelas ovelhas, andar com elas, dia e noite, qualquer hora. Isso vale a pena. Isso faz algo tremendo na sua vida. Então, queridos, essas fases aqui, elas são muito importantes para nós. Valorizar em extremo o nosso conhecimento que Cristo colocou no nosso coração. Ser motivado pela palavra de Deus. Não motivado por fazer eventos. E, por último, é a prática disso tudo. O mergulhador estava falando sobre essas questões aqui de mergulhar. Talvez vocês até ouviram isso, eu vi o cara falando sobre mergulhador. Eles aprendendo a ser mergulhador da marinha. E aí o capitão levava eles lá para o meio do mar e falava assim, pula todo mundo aí. O pessoal pulava e ficava ali, né, na beira, no rasinho, bacana. E ele falava assim, puxa vida, isso aqui é bom demais, está tranquilo. Eu tiro de letra. Nadava para lá e para cá. Segundo dia, e agora vocês vão descer uns 5 metros aí para baixo. Aí a coisa começava a complicar mais um pouquinho. Mas ainda ia e voltava. E o último dia de treinamento era que eles tinham que ir lá no fundo do mar. E ele dizia que lá no fundo tem uma atmosfera que o puxa para baixo. E aí é uma luta tremenda. Então, meus irmãos, na verdade é isso que a gente aprende aqui, né? É onde a força da água puxa para baixo, ali você não domina mais o seu corpo com facilidade, você começa a fazer parte daquela atmosfera ali, envolvimento com Cristo. O nosso ministério é isso. Não é você mais, é a mão de Deus, é Cristo trabalhando através de você e você é impulsionado agora a andar dessa forma. É isso que vale a pena o nosso ministério. É isso que vale a pena você estar aqui estudando. Não tem outro motivo. Não é dinheiro, não é igreja, não é pessoas, não é nada. É o amor, o quanto eu amo a Cristo. Não fica pensando, irmão, puxa vida, semana que vem vou fazer um trabalho especial lá naquela igreja, vou fazer isso. Não fica pensando nisso, não. Viva Cristo. Aonde você estiver, do jeito que você estiver, todas as horas, todos os dias da tua vida. Faça como Davi. Tenha uma vida
devocional ao Senhor sempre. Davi estava com a sede tremenda, escondido numa caverna, cercado de inimigo. E ele falou assim, quem me dera beber daquela água que estava embaixo. Os melhores valentes dele desceu e trouxe água para ele. Ele bebeu da água? Não. Ele derramou aquela água em libação ao Senhor. Você sabe o que é uma sede tremenda desse tipo? Ele falou, quem sou eu para beber água que quase custou a vida dos meus valentes? Isso é intimidade com Deus, isso é vida com Deus. É deixar muitas vezes de fazer aquilo que eu quero e eu penso ser verdade, para fazer a vontade soberana do Pai. É assim que Abraão andou com Deus. É assim que Davi aprendeu, é assim que Moisés fez. É assim que nós precisamos fazer. Amém? Amém. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Vamos orar. Senhor Pai, Deus querido, Senhor nosso Deus querido, Pai eterno, obrigado pela Tua palavra que veio ao nosso coração como despertamento para a nossa vida. Graças te damos, ó Deus, que de uma forma valiosa, preciosa, o Senhor nos salvou e nos deu, ó Pai, a conhecer esse ministério maravilhoso que é a intimidade com o Senhor. Que nós possamos aprender a buscar e colocar em prática na nossa vida a cada dia. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém.